Bom, então, o princípio dos trabalhos virtuais, em poucas palavras, ele diz que uma carga virtual externa ah, provoca cargas virtuais internas na estrutura. E a estrutura, quando submetida a carregamentos reais, tem deslocamentos reais externos e deslocamentos internos no elemento, né? E então o princípio de conservação de energia diz que o trabalho externo realizado na estrutura é igual ao trabalho interno, né? Trabalho é a força multiplicado pelo deslocamento. Então, utilizando como carga virtual uma carga unitária, então no lugar do P colocando esse valor de 1, eu vou ter deslocamentos reais na estrutura, dado por essa expressão aqui, pelo delta, igual a esse somatório aqui, porque internamente na estrutura, quem provoca deslocamento são os esforços. E os esforços, de uma forma geral, podem ser 4. Esforço normal, esforço de corte, esforço de momento fletor e esforço de torção. Para a maioria dos exercícios, alguma dessas parcelas aqui se anulam, né? Como por exemplo no caso das vigas, de uma forma geral, eu não tenho torção, né? Vigas planas eu não tenho torção, então essa parcela eu anulo. Normal, de uma forma geral, em vigas eu não tenho esforço normal. Pode ser que eu tenha alguma situação, mas de uma forma geral a gente não tem normal. Se tiver um esforço normal, daí tem que levar em conta, né? O corte ele pode ser desprezado em vigas, né? Em vigas e pórticos, de uma forma geral, estruturas formadas por barras, o corte pode ser desprezado. Em algum momento aí eu faço uma simulação para mostrar, numericamente falando, por que o corte é desprezível, né? E aí sim, o momento fletor em vigas é, sem dúvida nenhuma, o esforço preponderante no caso dos deslocamentos, né? No caso de pórticos planos, de uma forma geral, eu levo em conta o esforço normal e também o de momento fletor. Em alguns casos é possível desprezar o esforço normal também, ele não vai ser muito significante, né? Mas pode ser sim levado em conta. O corte também a gente costuma desprezar, né? Em grelhas aparece aí o esforço de torção também, né? Então, esforço de torção e de momento fletor, no caso das grelhas, a gente leva em conta. Enfim, essa equação que ela é geral mostrada aqui, ela pode ser simplificada, né? Esses termos que aparecem aqui dentro dessas expressões, por exemplo, o NU é o esforço causado pela carga unitária aplicada na estrutura. A carga unitária eu aplico ela na direção do deslocamento que eu quero encontrar. Então, NU é o esforço desenvolvido nas barras causados pela carga unitária aplicada na direção do deslocamento que eu quero encontrar. NR é o esforço normal desenvolvido nas barras causado pelo carregamento real da estrutura, né? E assim por diante, VU, VR, MU, T e por aí vai. Aqui embaixo aparecem os parâmetros, né? O E, módulo de elasticidade, o A, área de seção transversal, o G, módulo de elasticidade transversal, o A, área de seção transversal, o E, módulo de elasticidade longitudinal, o I, momento de inércia, G, módulo de elasticidade transversal e J, momento polar de inércia. Então aparecem essas expressões aqui, esses termos aqui nessa expressão, e aí nós podemos utilizar ela para calcular deslocamentos em estruturas, né? Então, vou resolver um exercício aqui, que é uma viga. E aqui o objetivo desse exercício é determinar o deslocamento do ponto C, o deslocamento vertical do ponto C, né? Quanto vale, posso escrever, quanto vale o meu delta C, né? Deslocamento vertical do ponto C. Aí, eu vou precisar então das equações da estrutura, né? Equações dos trechos causada pela carga real e equações dos trechos causada pela carga unitária. Essa carga unitária, eu aplico essa carga unitária na direção do deslocamento que eu quero encontrar. Então, eu vou aplicar uma carga unitária aqui na direção do deslocamento que eu quero encontrar, né? Vou colocar a carga unitária aqui.
Essa carga unitária eu posso colocar ela tanto apontando para cima ou apontando para baixo, né? Vertical para cima ou vertical para baixo, né? Eu, por um costume pessoal, sempre aplico as cargas verticais para cima, horizontais, por exemplo, se eu quisesse calcular, sei lá, o deslocamento horizontal desse ponto C, eu aplicaria uma carga unitária horizontal. E se eu quisesse calcular o giro desse ponto C, eu aplicaria um momento unitário. Então, eu sempre aplico as cargas verticais para cima, horizontais para a direita e giros anti-horários, né? Mas, de uma forma geral, tanto faz, posso aplicar em qualquer direção. O que vai mudar é o sinal do resultado final, né? Se eu apliquei uma carga unitária para cima e o resultado der positivo, significa que o deslocamento acontece na mesma direção da carga unitária. Se der negativo, significa que o deslocamento acontece em sentido contrário à minha carga unitária. Só isso. Bom, e aí nesse caso eu tenho que também encontrar os deslocamentos, as reações, né? Aí, como eu preciso desenhar os diagramas, não preciso necessariamente calcular todas as reações, né? Por exemplo, se eu desenhar o trecho de A até B, eu preciso da reação vertical do ponto A. Se eu desenhar o trecho de B até C, eu também preciso da reação vertical do ponto C. Mas, por outro lado, se eu desenhar o trecho C-B, eu não preciso da reação VB, por exemplo, né? Então, aqui, eu vou desenhar os trechos de A até B e de C até B, de tal forma que a reação no ponto B nem me interessa saber quanto vale. Então, eu vou indicar aqui a reação vertical do ponto A, que é uma variável que eu preciso encontrar, né, para o meu deslocamento, né, para calcular o deslocamento. Bom, e aí eu vou ter dois sistemas, né? Um sistema que é carga real, eu vou escrever aqui real. Esse meu sistema real, ele é composto pela viga, tá aqui ela, opa, é composto pela viga e seu carregamento real, né? Então tá aqui ele. Aí. E aí então eu vou encontrar o valor dessa reação aqui, que é VA. VA nesse caso vai valer, se eu fizer somatório dos momentos do ponto B, VA vale 100 dividido por 3, né? Então aqui vai ser 33,33, né? Então VA é igual a 33,33, né? E eu também tenho uma situação, digamos assim, né? Que é a situação unitária, né? Situação unitária, ou situação virtual também, né? É a mesma coisa, é a viga, porém agora com a carga unitária apenas, né? Então apenas a carga unitária aplicada aqui na estrutura, né? Então daqui eu também, se eu desenhei o trecho lá em cima na situação real, vou desenhar o trecho de A até B, por exemplo. Aí na unitária eu preciso manter isso, né? Vou também desenhar o trecho de A até B. Então aqui vai ficar 1 dividido por 3, né? 1/3, então 0,33 aqui. É 1 vezes 1 e VA vezes 3 dá 1/3, é isso aí. Bom, e aí eu desenho os diagramas, né? Os diagramas não, as equações, né? Então só lembrando, isso aqui é ponto A, isso aqui é ponto B, isso aqui é ponto C, ponto A, ponto B e ponto C. Então aqui eu tenho um trecho, eu vou desenhar aqui de A até B, e aqui depois o trecho de C até B, né? Então momento de A até B, né? Então o momento vai ser igual a 33,33x, de C até B é 0. E na unitária de A até B, o momento vale 0,33x e aqui vai ser x. E aí eu posso então partir para aquela minha expressão geral do deslocamento, né? Integral de 0 até 3, momento real multiplicado pelo momento unitário, né? Então fica 33,33x multiplicado por 0,333x. Isso tudo dividido por EI
dx mais integral de 0 até 1, aí do momento real multiplicado pelo momento unitário. Então aqui vai ficar 0 multiplicado por x dividido por EI dx. Então, nesse caso, essa parcela aqui vai se anular, mas de uma forma geral, preciso fazer isso para todas as barras, né? Então aqui eu vou ficar com delta igual a... Isso aqui seria delta C, digamos, né? Deslocamento do ponto C. Igual a 33.3333 multiplicado por ponto 333 vai ficar 11.111, né? Então, integral de 0 até 3 de 11.111 multiplicado por x elevado ao quadrado dividido por EI dx. E o meu delta C igual, então, integrando vai ficar 11.111 multiplicado por x elevado... Opa, melhorar isso aqui. 111 multiplicado por x elevado ao cubo sobre 3EI dx. Né? dx. Isso aqui é aplicado no intervalo de 0 até 3. Né? Bom, então reescrevendo isso aqui, eu vou ter ΔC igual a 11.111 multiplicado por 3 elevado ao cubo dividido por 3. Esse número aqui vai ficar 100. 100 dividido por EI é o valor do deslocamento que acontece no ponto C. Né? Então, por exemplo, atribuindo valores aqui para o E igual a 25 milhões kilonewtons por metro quadrado, que é aproximadamente o módulo da cidade concreto. Imaginando uma seção transversal de 20 por 40, e lembrando que o meu I é igual a B vezes H ao cubo sobre 12 para seções retangulares, dessa forma, atribuindo esses valores, eu vou ter um ΔC igual a 100 dividido por... Só o meu EI aqui, só para deixar claro, o meu EI vai dar 25, 123, multiplicado por ponto 2 vezes ponto 4 elevado ao cubo dividido por 12. Então, meu EI vai ficar 26.666.666 kilonewtons metro quadrado. E aí, meu ΔC, então, fica 100 dividido por 26.666.000. Vai ficar 3,75, 10 na menos 3. Então, 3,75 vezes 10 na menos 3 metros. Caramba. Menos 3 metros. Aqui. Bom, então nós podemos conferir esse valor com o F2 também, né? Então, tá aqui já o meu exemplo lançado, né? Então, aqui o F2 dá a opção da deformada. E aqui está os valores do delta Y, né? 0.00375, que é 1, 2, 3, que é o 3.75 vezes 10 na menos 3, né? Então, bateu, fechou. Método da carga unitária aplicada a deslocamentos de estruturas, né? Ok? Por esse vídeo é isso. Valeu.